Olá, boa tarde a todos. Estamos a escassos minutos de entrar em direto no primeiro podcast do Pedro Gonçalves Group. Vamos esperar as pessoas virem entrando connosco para a seguir apresentar-lhes o porquê deste podcast e quem é o convidado que está comigo hoje e porquê que ele está comigo hoje. Ok? Esperar aí com a malta. Vamos esperando aqui um bocadinho, vendo aqui a situação e tu vai dando também feedback desse lado do que se está a fazer. E começaremos a horas certas. Começamos a horas certas. Por alguma razão foi às 19, no dia 29. Não sei se está a entrar, não se estão pessoas, não estão? Não. Não. Vai dando sempre aí um feedback por trás. E vai chegar um bocadinho quando faz o vídeo. Este vídeo pega, não sei. Iniciar o início. Já se apresentei. Depois já vai para ele. Olá, boa tarde a todos. São 19 horas e vamos começar às 19 horas, como anunciamos. Este será o primeiro podcast do Pedro Gonçalves Group. Há muito que tinha sido desafiado por o meu coach, por outras pessoas e sempre com o apoio também do Manel, que faz o marketing para que estas coisas aconteçam. Então, tanto fui motivado que acedi a que a partir de hoje, todos os meses, estejamos no ar uma vez por mês para falar com pessoas que tenham sido importantes também no meu percurso e que ou vejo elas de inspiração também para mim. Ok? Então hoje resolvi que este primeiro podcast fazia todo o sentido começar com o Ricardo Sobral, que apresentamos agora. O Ricardo é uma pessoa que está ligada ao meu percurso profissional e obrigado a Ricardo por teres acedido a este convite, de a gente ter aqui esta conversa bem disposta e acho que vamos sair daqui satisfeitos de passar aqui este bocadinho connosco.
falar um bocadinho sobre o Ricardo, também começar a falar um bocadinho daquilo que foi o meu percurso no pós-futebol, no negócio familiar, onde fui para o mercado de trabalho, fui trabalhar com o Ricardo e hoje, passados aqui estes anos todos, se calhar, não fiz bem as contas, mas uns 18, 19 anos, por aí, se calhar nós temos um percurso aqui para contar, vamos falar do Ricardo, e um percurso em comum que melhorou as nossas vidas e as nossas carreiras. Ok? Estás preparado, Ricardo? Sim, senhor. Sim, senhor. Então pronto, vamos começar por aí. Vamos começar por onde nos conhecemos, não pessoalmente, mas por onde nos conhecemos no mercado de trabalho. Vamos começar por Santa Catarina. Vamos começar por aquele que também calculo que foi o teu primeiro trabalho pós-universidade, certo? O primeiro desafio lá, depois de um estágio profissional enquanto assistente de direção, foi o primeiro grande desafio. E em qual fui convidado também por Ricardo, fui convidado a ser Nights Arbiter, que eu não souber depois explico o que é que quer dizer essa palavra, estou a brincar. É o recepcionista da noite, fiz-o durante 5 anos e meio no Santa Catarina, e foi aí um percurso profissional à parte daquilo que era mais confortável. Tinha sido o futebol, tinha sido a loja. Então depois começar esse percurso junto do Ricardo dá-me um crescimento e hoje penso, ainda faço coisas que aprendi nessa altura. Então, Ricardo, a primeira pergunta vai sobre isto. O que é que foi para ti este início no Santa Catarina? E porquê o Santa Catarina? Como é que isso te chegou e onde despontou esse nosso começo profissional em conjunto? Sim, senhor. Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer este convite e sinto-me muito honrado em ser o teu primeiro convidado. Okay. E desejar, antes de mais, toda a sorte para este projeto e a continuação de toda a sorte e de toda a qualidade que tens colocado neste curso que tens vindo a desenvolver na área do imobiliário. O Santa Catarina surge um bocadinho por acaso, com um contacto de alguém que estava no ramo das inspeções automóveis e que me conhecia a parte familiar, sabia que eu tinha tirado uma licenciatura em turismo e que estava no grupo Pestana a fazer um estágio de direção e lançou-me o desafio de ir abrir um hotel de novo, quando na altura tinha 24, 25 anos, e dar-me a responsabilidade de abrir um hotel, comercializar o hotel, recrutar recursos humanos, começar tudo do zero. Aquilo entusiasmou-me por um lado e intimidou-me por outro. O desafio era grande, mas felizmente tive no meu estágio de direção, tive a sorte de ter um grande mestre chamado Manuel Fugeta, que me deu grandes bases, esteve sempre ao meu lado e desafiou-me a puxar por mim. E quando eu tive este desafio, a primeira pessoa a quem perguntei se achava que eu estaria à altura foi esse diretor, o Manuel Fugeta, que me disse para avançar e deu-me um sinal no sentido de Ricardo, avança, é um desafio e tu, se há alguma coisa que precises, tens-me aqui sempre ao meu lado. Isto foi a chave essencial para arrancar. E depois, pronto, depois foi um desafio, como tu te lembras e como tu te recordas, na altura, sobretudo para a posição que tu foste contratado, eu queria essencialmente, mais do que um grande conhecimento do ramo, queria alguém com confiança, alguém que tivesse também uns princípios de maturidade para marcar uma presença à noite, qualidade, uma pessoa que tivesse um nível de educação, carismático, conversador, e pronto, acho que tu reunias essas condições, ainda que não tivesse sido a tua primeira experiência na área da hotelaria, mas tu reunias essas condições e desempenhaste um cargo, como tu te recordas, e sem querer passar aqui, não querer aqui estar a graxa, seja lá por for, mas como tu sabes, desempenhaste num autêntico crescente, uma qualidade crescente, e foi obviamente um prazer enorme trabalhar contigo. Já é um prazer enorme ser teu amigo, depois foi um prazer enorme trabalhar contigo. Obrigado por isso. Esta parte foi que estava combinada, dizer sobre mim, tiver gostado sem grande conhecimento, mas não quero dar muito de mim para melhorar nesse aspecto. Então,
E agora precisamos desenquadrar-te, não sei se disse, mas vou voltar a referir, Santa Catarina é um hotel que fica situado na Praia da Rocha, em frente ao hotel Algarve. E como é que correu essa experiência? Diz lá aqui às pessoas, eu sei, não é, como é que correu, mas para dizer já às pessoas, e se calhar por hoje que estamos aqui, conta-nos lá um bocadinho como é que correu essa experiência. Tu recordas-te bem, na altura, até fruto da minha experiência e de não querer falhar, uma preocupação enorme que era estar em todo lado, a toda a hora e fazer um bocadinho de tudo. Ou seja, estamos a falar depois da contratação dos recursos humanos, da comercialização de todo o hotel com os diferentes operadores, podem falar já das compras no lugar do hotel e tudo isso já é um bocadinho mais abrangente. Mas eu queria realmente estar desde a altura do pequeno almoço, estar meia hora antes ou uma hora antes para perceber se estava tudo ok, até termos a noite fechada, night all feito, para depois ir dormir. Eu normalmente ia dormir, no princípio ia dormir à pressa, durante 3 ou 4 vezes por menos, ia dormir à pressa em casa, saía por volta das 3, 4 da manhã e às 6 da manhã, 6 e meia, estava no hotel. Isto durante 3, 4 meses, acabou por ser cansativo, mas desafiante. E de alguma forma também penso que foi esse sinal de empenho e de querer que as coisas corressem bem, que depois tive toda a gente que trabalhou comigo também preocupada em dar o mesmo de si para que o desempenho fosse ótimo. Felizmente os resultados foram bons. A pergunta era direto, falam disso. Foram em crescente. Nós atingimos no primeiro ano objetivos muito acima daquilo que a administração estava à espera e continuamos sempre em crescente, com resultados sempre muito acima da expectativa e com equipas de trabalho fantásticos. Eu acho que tive sempre ao meu lado, e isso também foi um bocadinho a sorte do sucesso que tive no Santa Catarina, é a facilidade com que criei empatia com as pessoas que trabalhavam comigo. Portanto, sempre ali um espírito motivador, de parte a parte. Nós também tínhamos dias que estávamos menos bem, obviamente, sentíamos sempre o apoio de todos, sentia sempre o apoio de todos aqueles que trabalhavam comigo, porque também me preocupava constantemente em estar perto de cada um deles, porque obviamente quando estamos todos num espírito motivacional elevado, as coisas correm de uma forma fantástica. E mais concretamente, se vê um objetivo de número de anos que aquilo fosse pago, que o projeto tivesse sido pago, e se bem lembro, acho que isso foi conseguido muito antes de ter sido expectado. Em termos de rentabilidade do próprio hotel, penso que em 10, 12 anos as coisas foram feitas. Portanto, o hotel acabou por se pagar por ele próprio, pela operação que era feita, mas acima de tudo, aquilo que há a destacar é a dificuldade quando nós entramos, no ano em que nós entramos com o hotel no mercado, ainda vivíamos muito o tempo dos operadores tradicionais. E eu sentia muitas das vezes, quando os operadores visitavam o hotel, tinham uma lógica de que queriam estabelecer os preços que o hotel venderia os quartos. Ou seja, muitos deles com até alguma arrogância própria da época, porque o mercado assim o ditava, diria, vocês que entrarem na nossa postura não podem passar destes valores, porque isto é a base dos 3 deles e tudo isso. E eu sempre tinha uma máxima que também aprendi na universidade, porque tive a cuidado dos professores da área a falarem nessa parte, que era não podemos deixar os outros mandarem aquilo que é nosso, e nós temos que estipular os preços. Mas também tive sorte na altura em que isto começou, porque foi na altura em que a Booking também estava a disputar os primeiros passos. Dá um trabalho, dá bastante trabalho, mas é verdade. Mas acabou por ser, porque eu acabei por lutar um bocadinho contra esta questão dos preços e rejeitei estar em determinadas brochuras, porque o mercado online estava a dar condições, o número de quartos também era muito grande, estávamos a falar de 70 quartos, e o mercado online permitia uma comercialização dos quartos. Talvez a ocupação não fosse a máxima do que poderíamos atingir, mas a receita média acabava por compensar aquilo que eram os valores que os operadores pretendiam que nós praticássemos.
E obviamente depois, com toda esta experiência crescente, fomos sempre um hotel muito mais virado para a operação online do que propriamente para a operação tradicional. Ok. E que importância, já vamos lá, já vamos chegar lá, por isso vamos hoje aqui, os bonecos da Riquitrava, que importância que o Santa Catarina teve no teu percurso? Acaba por ser a base, acaba por ser toda a base para o know-how, precisamente com esta experiência do mercado online, e eu começar a perceber que poderia haver ali uma janela de oportunidade de aparecer uma empresa. Se quiseres já enquadrar na próxima pergunta, a importância que isto teve no teu percurso, que eu sei que foi muito, e vais falar dela, e estás a falar dessa parte online, que tu sempre foste bastante curioso nessa parte. O que é que teve como importância para ti no teu percurso e o que é que depois de aprenderes isso te motivou para uma saída e para este projeto? Não, há realmente duas situações. Uma é a parte, o facto de eu trabalhar com do proprietário, ser alguém, que eu estava à espera, que também conheceste bem, ser alguém com uma visão de negócio muito à frente, eu diria mesmo muito à frente. Sportingista, por Sportingista, não podemos ser bons de mas é tudo. Mas a realidade era essa. O facto de eu ter resultados tão positivos no hotel levou a que eu também se estabelecesse uma grande relação de confiança com o administrador. E ele partilhasse muito da sua visão, fosse no turismo, fosse noutras áreas. Isso também me ensinou bastante. Ou seja, como é que alguém que até há bem pouco tempo estava-se apenas numa determinada área, arrisca de uma forma tão fácil, variantes, de negócios, portanto, a diversificar um bocadinho do seu negócio. E foi alguém que me abriu bastante o campo da visão. E no mercado online, com o qual eu trabalhava, eu notava que a Booking estava claramente num patamar de domínio do mercado, e o segundo lugar ficava muito cá para baixo. Portanto, ou seja, comecei a perceber que se calhar se havia ali uma oportunidade de alguém se intrometer e tentar criar um modelo de negócio que de alguma forma pudesse competir com o Booking. Achei porque eu conhecia os principais players do mercado, aqueles que distribuíam as condições do mercado com os vários hotéis com as melhores condições. E depois também por também ter aquela experiência que isto teve-te recordar, muitos clientes chegarem a Santa Catarina e te perguntarem qual é o preço que temos aqui hoje, nós damos o preço e eles dizerem assim, mas eu vi na Booking, estava mais barato, então vou fazer a reserva na Booking. Isto gerava aqui um bocadinho a ideia que se aparecesse aqui algum conceito que gerasse algum buzz, que era, nós conseguimos transformar esta ideia do cliente de fazer o preço para o mercado online, isto podia de alguma forma ir ao encontro daquilo que o cliente pretendia. Então, a primeira versão da Riquitravel é um sistema montado através do qual o cliente diz que quer ir de férias de tanto a tanto e quer gastar 600 euros. E os hotéis depois respondiam em tempo real o que é que propunham. Então, ok, eu proponho 3 noites em meia pensão, eu proponho 4 noites e ofereço-te um spa, um tratamento de spa. Isto era tudo muito giro e gerou tudo muito buzz, só que isto dava trabalho aos hotéis a responder. Ou seja, em períodos de época baixa, isto até funcionaria, em períodos de época alta, as respostas eram muito mais reduzidas. Mas isto gerou um grande impacto do lado do mercado. O número de visualizações que nós tínhamos e de pessoas a aceder ao site era enorme. Só depois, a conversão de reservas, que era bom, era muito curto. Ou seja, tínhamos que adaptar o negócio. O que é que andamos ali com trocas, baldrocas e com afinações? Porque também se desengana quem conhece o negócio que os resultados são imediatos, temos que ser persistentes, temos que sonhar, temos que ter sorte também, muitas vezes. E acabei por adaptá-lo, portanto, aqui agora para resumir, acabei por adaptar, criar um modelo que criei hoje. E depois acabei por ter a sorte de coincidir uma vez mais com o arranque do Facebook, nomeadamente naquilo que é a publicidade paga no Facebook. Na altura que nós arrancamos com a Riquitravel, era... Ricardo,
Eu não sei cortar a palavra, eu não quero, porque eu tenho aqui algumas perguntas para este Amorim que é arquitraram, um bocadinho mais à frente. Eu sei que é impossível de associar, tu saíres de Santa Catarina e criares aqui este menino, mas a gente já chega lá, à arquitraram, quero chegar aqui, e acho que agora vamos falar de um tema também que para nós é em comum, que a minha ideia foi para ver as coisas que tínhamos em comum, depois falar destas coisas. E que se bem que lembras na mesma altura que vou para Santa Catarina, também fomos jogar juntos. Eu já era final de carreira, tu pronto, um bocadinho, embora sejas mais velho, ainda continuaste. Estou a brincar, como tu sabes. Mas fala um bocadinho que eu sei, eu já te apanho em sénior, não é? Já com uma idade sénior, mas sei que também estiveste sempre ligado ao futebol, fala um bocadinho também disso. Nós coincidimos no eu não lembro se foi no ano que tu. Foram 2 anos. Sim, não, mas não lembro se foi no ano em que tu foste para o Santa Catarina ou se já estavas no Santa Catarina quando nós jogamos os 2 anos juntos no Alves. Eu acho que é simultâneo, tenho a ideia que estava simultâneo. por coincidir. O que é que eu posso dizer em relação a isso? Mas eu sempre. Mais gastas pequeno? Sim, sempre fiz informação na Mexilhana, depois acabei por estar na Mexilhana, acabou com o Sénior, acabo por vir para o Albense e no Albense fiquei até o Albense terminar e voltar para a Mexilhana novamente para terminar a carreira, aí sim. Teve que ser quando eu fiz ali uma lesão um bocadinho mais grave no crómio, e depois o Fábio acabou por entender que se calhar é melhor nós para aproveitar esta parte para terminares a carreira, o Fábio que era treinador, e passares a ser só o presidente e deixares de jogar a bola. Mas voltando ao Albense, quando nós coincidimos. Era para fazer uma pergunta assim em claras. E daqueles 2 anos, o que é que tens a dizer daqueles 2 anos? Lembras-te bem disso e mais uma equipa que realmente tem valores muito engraçados para a época e os resultados depois também o demonstraram. Era um balneário fantástico, aquilo era brincadeiras do princípio ao fim. Era muito engraçado ver também tinha que lembrar o treinador, o Rui Clemente. Uma figura fantástica para aquele grupo rir muito também. Deixou com que nós, com a responsabilidade que uma equipa distrital tem, né? Mas máxima liberdade para termos aquela responsabilidade, e deves concordar comigo, não era o dia que a gente ganhava, que a gente andava lá, e todos os fins de semana as equipas tinham que passar um bocadinho para ganhar mais, e não ganharam muito. Começando pela parte do Rui, o Rui tinha aquele feitio que todos nós sabemos, tinha aquela forma, aquele discurso muito genuíno dele, às vezes espalhafatoso à maneira dele, mas é daquelas pessoas que fazem falta ao futebol. Honestamente, e quem anda nisto, nomeadamente neste nível, ele tinha uma paixão enorme pela bola e fazer as coisas bem, por motivar o malta e por dar as condições todas. Eu acho que agora vou partilhar uma história, mas vou-te pedir a ti também para partilhares alguma que te lembres dele. Lembras-te ao sábado, que podia, e ele trabalhava na sexta-feira à noite, que às vezes ia às 8 da manhã e dormir um bocadinho para estar presente no almoço de equipa, e a gente íamos lá ao centro comunitário almoçar. E eu assim não achei de pratos partirem-se atrás de mim. Então era o Rui que chegou os pratos para o chão e disse: é isto que quero que vocês façam dentro do campo, que partam a louça toda. Então eram momentos destes brilhantes, que eu não sei se queres partilhar também. Ganhar cambalhotas no campo do Plado, ganhar o jogo e entrar para dentro do campo a dar cambalhotas no Plado, se alguém desafiou a dar cambalhotas no Plado. Tenho uma muito boa mas essa tu não estavas lá. No ano em que nós estamos a disputar a subida de divisão com o Algarve United em Silves, fizemos época, depois tínhamos que defrontar da área do Sotavento, tínhamos que ir jogar com o do Barlavento. E o que ganhasse o jogo subia a divisão. O que é que o Rui faz para dar a motivação à malta? Um estágio no Cristiano Delfim, com malta que nunca tinha feito nem estágio, nem nada disso. Profissional, um treininho leve na sexta-feira, jogar no sábado, um treininho leve na sexta à tarde, jantar no Cristiano Delfim, à grande, e depois tudo para os quartos,
Digas que a malta se esquece de dormir. A malta se esqueceu-se. Eu diria que 70% da malta esqueceu-se de dormir e levaram Playstations e aqueles cigarros de chocolate que a malta talvez gostava e tal, e depois levaram a pegar os cigarros de chocolate e umas garrafinhas disto e daquilo. Como podes imaginar, o ambiente era todo menos para estágio e jogar a bola. Mas depois, o melhor de tudo era que a equipe técnica não era melhor. O nível de concentração da equipe técnica era um patamar um bocadinho. Pronto, resultado, acabamos por não 0-0 até os 90 minutos e depois acabamos por perder no prolongamento. Talvez ali haja uma pequena relação entre aquilo que foi a noite, mas pronto, mas tudo uma ideia. Ok, então eu já vi de forma entusiasta, conheço um bocadinho isso e sabia que tínhamos esse ponto em comum. Qual é que é a importância das pessoas da bola para ti? O que é que esse conhecimento que a gente leva uma vida destes pequeninos da bola trazem para ti, para a tua vida pessoal, para o teu trabalho? Uma das coisas que eu partilho bastante com os pais, neste momento, que estou ligado à mistura do futebol, é realmente que o futebol é muito mais do que jogar à bola. Tu sabes muito bem, são as brincadeiras, são as amizades, são o espírito de equipa, eu fazer algo pelos nossos, é o bairrismo, é o companheirismo, é as dificuldades que aparecem e ter alguém sempre ali a nos apoiar, são as amizades que se encontram não só no nosso grupo, mas dos outros que aí vêm. O futebol dá-nos princípios, dá-nos valores que nós vamos levar para a vida, superar expectativas, querer sempre adicionar mais. Exatamente. A motivação do colega, o tentar puxar para o colega ser melhor. Nós no nosso dia a dia, no trabalho, isso vai ser uma aplicação. Eu acho que o futebol, o desporto, mas o futebol, por ser um desporto de equipa e proporcionar paixões e movimentar tanta gente, é uma grande base de ensinamento para aquilo que é a nossa vida, não só para a área profissional, mas até para a parte pessoal, porque muitas das vezes há dias que nos correm menos bem no trabalho, a nível pessoal, e é o futebol e é ali o grupo. Uma boa deixa que começaste agora a entrar aqui no tema, que é a parte social. Eu sempre soube que tu deste dia à parte social. E porquê? E o que é que te motiva a essa parte social que sei que sempre tiveste ligado? Porquê que o fazes e o que é que te motiva? Eu, desde sempre que eu estive ligado um bocadinho à vida social da minha terra, teve questões de ligação do meu pai na parte política. Eu lidava muito com as diferentes organizações e muitas vezes queria ser parte dela. Tinha um bichinho que me mexia, queria ser parte dela, queria também dar o meu contributo, queria me sentir útil, e a partir de uma determinada altura comecei a perceber que realmente a minha posição podia fazer alguma diferença para a minha terra, para as pessoas com quem convivia, e foi um bocadinho por aí. Então vou já à pergunta sobre este tema. Já falaste nele. Qual foi a importância do teu pai nisto tudo? É enorme, é um tema sensível, como podes imaginar, mas é exatamente para falarmos de tudo. É o meu exemplo, o meu maior exemplo, é o meu maior ídolo, vá lá. Acho que isto é como qualquer um de nós, quando nós temos um pai em quem nos devemos, em quem nos inspiramos, em quem percebemos que deu tudo para que nós fôssemos um bom homem, uma boa pessoa, um bom pai de família. Eu acho que ele será sempre o nosso herói. Portanto, independentemente do estado social que seja, mas é aquele que cumpriu connosco, é aquele, e para mim eu não fugi a essa regra, e portanto para mim é a minha maior referência. E obviamente que perceber que a forma como o meu pai desempenhou a função de Presidente da Junta e depois de vereador
era alguém sempre muito perto das pessoas, era alguém sempre muito preocupado em resolver os problemas mais pequenos das pessoas na hora e da forma que fosse, e prático, muito prático, e se não se resolvesse naquele momento eu tinha que arranjar a forma de resolver, e nós, ao vermos esse tipo de situações, também criamos essa sensibilidade. E de uma forma um bocadinho inconsciente, tu quase te sentes responsável, quando te aparece um problema de alguém, tu quase te sentes responsável por ir resolver. Isto é uma coisa que parece um bocadinho... Eu vejo isso só com uma palavra, exemplo. Sim, sim. Pelo exemplo, às vezes a gente fala, as palavras têm alguma força, mas o exemplo tem sempre muito mais força. E acredito que disso que estás a falar é claramente uma questão de exemplo, porque para ti sempre foi assim. Sempre, aliás, eu se não participar numa parte social, de alguma forma, parece que me falta qualquer coisa, que é aquele hábito. Nós temos determinadas rotinas na nossa vida que, quando perdemos alguma coisa, sentimos que falta ali um pouco. E eu acho que isso encaro isso com uma naturalidade enorme. E muitas das vezes a preocupação, pois é, se calhar já podia largar isto, já deixava aqui alguém para o fazer, mas a preocupação é que, mas depois quem é que vai deste aspecto, não estou a ver se ninguém que vá buscar esta... Não estou a explicar da melhor forma, mas a ideia é essencial. E essa pessoa que nós procuramos sempre para deixar o nosso lugar, ou aquilo que andamos a fazer, também não está para os dias a virar da esquina. Sim. A vida vai... Eu até para dar noções, estou a dizer que eu felizmente sempre me reuni pessoas fantásticas, desde o Santa Catarina, desde os grupos de futebol, desde a Associação Alternativa 13, como agora no futebol. O futebol mistura corre de uma forma fantástica, mas corre de uma forma fantástica porque tem um conjunto de pessoas bairristas. Também já vou esse caminho. Isto foi aqui um bocadinho um trabalho meu de querer ter respondido na tua boca. Mistura tudo, umas coisas com claro que isto mistura tudo. Só antes de entrar nesse tema que para ti também adoras, que é a mistura grande, é quase indissociável do Sebral da mistura, é a mistura do Sebral. Ainda aqui na parte social, e surpreende-se algum que eu não me lembro, algum nesta parte social, qual foi o projeto de mais gozo? Pode não ter sido o melhor, pode não ter sido, ainda estou a falar daquele com mais visibilidade, aquele que te dá mais gozo fazer. Claramente que o reativar da mistura grande e perceber que eu sempre tinha dito que enquanto jogava a bola no Alvarense e via que a mistura estava parada, acabou por parar o futebol, um interregno durante 10, 11 anos, eu sempre tinha dito que quando deixasse de jogar futebol no Alvarense, porque entendia que ser jogador do Alvarense e estar na mistura não faria sentido, mas quando deixasse que queria reativar novamente o clube. E queria reativar porque também sentia aquela missão e tinha aquela necessidade de devolver aquilo que outros fizeram por mim quando eu fui jovem e pude jogar a bola na mistura grande. E foi um bocadinho isso que aconteceu. Portanto, o Alvarense acaba e por motivos também não interessam muito agora, e acabei por antecipar e o plantel do Alvarense veio todo para a mistura, reativamos o clube e eu na altura era presidente, era jogador e fui o primeiro treinador da equipa de formação. Tínhamos sempre 8 crianças. Então é engraçado porque já estamos a seguir do terceiro tema para o quarto tema, que é a tua mistura, e já estás-me a responder quase à minha pergunta, que é falares-me um bocadinho desse amor à mistura grande, que nos teus olhos estão a brilhar a responder a estas perguntas, e já estás-me a responder um bocadinho o que é esse amor à mistura. Isto é. Eu sempre fui muito bairrista, ou seja, sempre gostei muito da minha terra, porque nós da mistura grande, e um bocadinho como se calhar se recuarmos no nosso tempo de crianças, havia aqui o bairrismo, era a mistura, era Alvor, era se calhar Túnel da Bola da Morte, havia aí muitas zonas, a malta da mistura jogava a bola da mistura para defender as cores da mistura, os da Alvor, portanto havia um bocadinho esta situação. E nós sempre fomos uma terra de pessoas muito unida, onde toda a gente sai à rua, toda a gente se conhece, toda a gente ajuda o próximo, toda a gente está disponível para olha, vamos fazer um evento e aparece logo um conjunto de pessoas disponíveis.
Lujo, a realidade é que eu não me via a morar no outro lado, do que não fosse ali, fui habituado àquilo e gosto de sair de casa, começar logo a cumprimentar à direita, à esquerda e ser cumprimentado da mesma forma e ter alguém sempre a brincar. O mais engraçado que nestas terras é que se olha aos pequenos, às pessoas de 20 anos, aos 30, aos 40, aos 50, aos mais velhos, e toda a gente fala com toda a gente brinca com toda a gente, e eu acho que eu ter crescido neste meio é aquilo que também gosto que os meus filhos façam e sintam o mesmo do que eu. E voltando à questão da Mochileira Grande, porque obviamente faz a parte do clube, assim que reativamos a Mochileira, houve logo um conjunto de pessoas disponíveis para se envolver. É engraçado porque a nossa conversa está a tomar um rol porreiro, isto é um guião, que a querida mesmo ter contigo era uma conversa, e ela está a se enquadrar, porque a próxima pergunta eu tinha que te fazer, como sabes, convidado por ti umas vezes e outras apareci lá, sei o que é que se tornou Mochileiras, sei a enormidade de equipas de futebol que a Mochileira já tem hoje. Mas há uma equipa que quem vai à Mochileira vê, e essa equipa está sempre fora de campo, que são muitos, já são muitos, que são as pessoas que trabalham em prol do clube a 0 euros, que eu sei. Da tua perspectiva, como é que se influencia essa equipa que ganha 0 euros e como é que se influencia os outros para isto e para o mesmo associativismo e para a mesma parte social que tu? Eu acho que é aí que eu sinto, de alguma forma, e modéstia à parte, é um bocadinho que acaba por ser um bocadinho a liderança, a forma como tu lideras as pessoas, que faz um pouco esta Quer ver a tua perspectiva sobre isso? A pergunta é mesmo propositada. Quando nós vemos alguém de alguma forma nos inspira para atingir um determinado objetivo, essas pessoas mostram-se disponíveis para participar. E depois, quando se consegue atingir esse objetivo, essas pessoas tornam-se teus seguidores. Acaba por ser de uma forma muito resumida, acaba por ser isto. O que tem acontecido na Mochileira é que... E não sei se concordas comigo ou não, está muito em voga, o influenciador e o seguidor não têm que ter conotação negativa. O influenciador pode ser um influenciador de coisas boas e o seguidor pode ser um seguidor de coisas boas. Porque o que eu notava muito é tu vais influenciar a vida dos outros ou tu vais ser seguidor daquela pessoa que está a influenciar. Antigamente, ou pelo menos há uns anos atrás, tinha uma conotação negativa. E hoje vejo que também pode ser bom, certo? Okay. Aqui estamos a utilizar os termos, porque eles estão um bocadinho na moda e é por isso que estamos a utilizar. Mas ao fim e ao cabo, aquilo resumindo aquilo que eu te estava a dizer, o que eu acredito é que tu, quando propões um determinado projeto às pessoas, um projeto ambicioso, um projeto que tenha um resultado em que todas as pessoas se revejam, as pessoas confiam e querem fazer parte desse projeto. E depois, quando consegues tornar esse projeto uma realidade, o que acontece é que as pessoas querem mais e estão cada vez mais disponíveis porque sabem que o trabalho delas não é em vão. Estão a trabalhar para atingir um determinado objetivo que vai realmente ser objetivo, vai realmente ser atingido. E o nosso plano de atividades da Mochileira em todos os anos, e estou à vontade para dizer isto, foi cumprido na íntegra, 100%, em todos os anos que eu estou na Mochileira, foi desde há 2 anos para cá, desde que reativamos, e é isso que tem trazido que haja cada vez mais pessoas a apoiar, cada vez mais pais a colocar crianças no praticar desporto na Mochileira, são 230, 240, mas é um grande trabalho das pessoas que estão nessa equipe. Tem pedido. Se eu conheço a enumerar outras pessoas, são bastantes, mas algumas dadas tem infelizmente ninguém. O meu grande trabalho é realmente o que eu acho que é conseguir agregar e realmente tentar desafiá-las para atingir para realizar determinados projetos e depois, quando atingimos, obviamente, estamos todos num barco muito igual. Agora, esta pergunta não sei se eu meti aqui, mas eu, como pessoa que eu faço parte. Aqui, pelo menos as perguntas aqui faças que eu quero. Acho que tu vais responder com muita naturalidade. Não sei se lá em casa também vão estar, mas as pessoas curiosas gostam sempre. É público, vais-te candidatar nas próximas eleições à junta de freguesia da Mochileira Grande. Eu conheço um bocadinho
na minha perspectiva, eu já vi isso como uma coisa super natural, como é que o Ricardo Sobral, pessoa, vê essa passagem. Tudo isto é um processo. E a decisão da candidatura resulta de um culminar desse processo. Um processo que inicia com um convite por parte do Álvaro Vila para ser para que eu seja, para que eu fosse candidato à Junta de Freguesia da Mistura Grande. E o Álvaro é alguém que tem uma estima e uma consideração enorme e que me dá confiança, nomeadamente, no percurso cívico que ele tem e por me rever um bocadinho na sua forma de Será convidado, fica já aqui a será convidado um dia para também estar neste podcast. Mas obviamente que a primeira coisa que eu disse ao Álvaro que era isto nem só uma questão do Ricardo Sobral ser candidato ou não, é uma questão de eu estar disponível para apresentar um projeto que iria reunir um conjunto de pessoas de diferentes áreas, com competência em diferentes áreas. Desculpa, só fazer esse parênteses, que é engraçado. Tu tens, porque as próximas perguntas, mesmo isso que estás fora, é quem a equipa passaria ao projeto, qual a motivação? Isso foi prévio, ou seja, a condição para a candidatura foi sempre reunir a elaboração de um projeto baseado na reunião de um conjunto de pessoas da mistura com competência e com reconhecida competência, com um percurso social também reconhecido, pessoas da educação, pessoas da cultura, pessoas do desporto, da juventude, da engenharia, da arquitetura e reunirmos para criarmos um plano de trabalho em que fomos identificar o que é que a mistura necessitava no ponto de vista de cada um deles. Fizemos esse trabalho, perante várias reuniões, criamos um projeto, e depois o que eu tinha dito ao Álvaro era que, mediante a tua aceitação ou não para a execução deste projeto, nós poderemos realmente aceitar o desafio. E o que foi combinado foi um compromisso, do Álvaro Vila com o nosso projeto, que resultou depois na decisão de avançarmos com a candidatura. E eu entendo que o próximo ciclo autárquico vai ser bastante importante para o nosso Conselho. E vai ser porque já foi emitido pelo Álvaro Vila, já foi emitido pelo Presidente do Partido Socialista, pelo Presidente da Conselhia do Partido Socialista de Portimão, José Cardoso, e o próximo mandato vai ser um mandato de investimento, o qual teve congelado durante os últimos anos em função da situação financeira e da dependência do fundo que a autarquia colocava, portanto, do Estado. E entendo que a mistura precisa de alguém com a força política necessária e com a exigência necessária para que uma parte significativa desse investimento seja feita na nossa freguesia, que eu acho que bem merece, mas também seja feita de uma forma sustentável. Ou seja, que os investimentos feitos sejam aqueles que a população identifica como essenciais para a freguesia. Ótimo. Boa. Começaram as perguntas que tinha lá à frente, mas tu começaste por elas antes de aceitares essa candidatura. Depois, eu disse que mais à frente íamos chegar. Temos este menino aqui que é inspirado. Não foi inspirado em isso. Eu disse várias vezes que este boneco é mais parecido comigo do que com ele. Brinco muito com o Ricardo sobre isto, mas já sei que é inspirado no o Ricardo. Então, fala-me deste menino no sentido abstrato, deste menino que é teu, deste menino que tu criaste, fala-me sobre a Ricky Treble. Isto é Ricky Treble, como eu estava a dizer há pouco, tivemos a tal sorte de coincidir com a dinâmica do Facebook em termos de publicidade paga. Porquê? Porque praticamente nenhuma empresa da área ainda investia no Facebook. Quer dizer que quando nós arrancamos e investimos no Facebook, por exemplo, investimos 50 euros, a publicidade financeira era reduzida, investia 50 euros e aquilo chegava a tanta gente, porque não havia concorrência, chegava a tanta gente e aquilo gerava 50 euros, gerava, por exemplo, 500 euros em reservas. Resultado, se calhar vamos começar a investir 100. E 100 gerava ali cerca de 1000 ou coisa do género. E foi um bocadinho assim. Ou seja, fomos percebendo que o investimento gerava um retorno bastante considerável.
e dá-se ali um clique importante. Porquê? Hoje em dia, e por isso é que eu digo também é preciso sorte, hoje em dia, se eu fosse seguir precisamente a mesma estratégia e iniciar uma nova Ricky Travel, nunca teria o mesmo sucesso, porque os custos que eu teria de despender hoje eram bastante mais elevados, porque há bastante mais concorrência, e uma marca que não é conhecida paga bastante mais do que uma marca que é conhecida. Que é o que nós felizmente agora temos. Nós temos uma dinâmica de mercado bastante grande e por isso é que temos custos nas redes sociais bastante reduzida, porque uma determinada inovação acabamos e as pessoas conhecem a marca. E ao conhecerem a marca, o número de impressões que sai gera um número elevado de compras. Muito parte disto contigo, se calhar é agora o mindset. Imaginas o orgulho quando um dia ir no carro e ver na comercial, talvez, ouvir na rádio comercial, a falar da Ricky Travel, se calhar aí foi o meu tomar de consciência de onde é que a Ricky Travel já estava posicionada no mercado turístico. A Ricky Travel é PME líder desde 2018, já ganhamos vários prémios em termos de resultados, em termos de qualidade, ainda este ano fomos distinguidos como uma marca recomendada para a alcançar uma segurança. O nosso negócio é atualmente no nosso ramo nos 2, 3 primeiros a nível nacional, ou seja, a Ricky Travel já tem uma dinâmica bastante considerável. Quantas pessoas fazem parte deste projeto? Sim, portanto, eu sou o proprietário, depois temos aqui 20 funcionários diretos, mais alguns indiretos que temos noutras áreas, como outsourcing, exatamente, informática, a parte do marketing, a gestão do concorrentes e tudo isso. Pronto, depois a parte financeira, também toda essa área, mas já é um barco significativo. Se calhar é para desafiar um bocadinho, então se calhar já tens isto na ponta da língua. O que é que queres que ainda não foi feito na Ricky Travel? A pior coisa que nós podemos ter ou sentir ou ter consciência é que já atingimos tudo ou que não há nada a melhorar. Mas, pelo contrário, a dinâmica tem que ser constante. Há sempre espaço para melhorar. Basta ver que a Ricky Travel há 10 anos, quem conheceu a Ricky Travel há 10 anos e vai hoje ao site, é totalmente diferente. Neste momento estamos a expandir toda a nossa dinâmica de negócio, porque nós inicialmente aquilo que nos catapultou para o topo foi a venda de hotéis, online. A venda de hotéis online, mas com uma dinâmica de atendimento ao cliente offline, digamos assim. Ou seja, nós tivemos sempre um serviço disponível diariamente das 9 à meia-noite, segunda, domingo a sábado. Tipo um piquete? Não é um piquete, sempre um staff, sempre uma equipe de trabalho disponível, e acredito que foi aí que nós fizemos também a grande diferença, que é o facto das pessoas saberem que tinham sempre, exatamente, terem sempre a quem ligar quando tinham algum tipo de dificuldade, e ainda hoje a nossa principal missão é sempre a satisfação do cliente, a qualidade do atendimento tem sempre que ser superior, porque é isso que nos dá, é isso que nos distingue dos demais, é realmente a proximidade ao cliente, querer realmente ter sempre um cliente satisfeito, e depois, obviamente, com bons preços, quantidade de bons preços, e agora estamos agora numa dinâmica de diversificação da nossa oferta, nomeadamente com todo o tipo de pacotes turísticos que já estão disponíveis no nosso site, e no qual também tem registrado do ano passado para este ano, estamos a ter um crescimento bastante significativo. Pronto. Em relação a investimentos, eu sei que este é um investimento maior que tu tens, aliás, de tempo então, imagino que hoje em dia, pronto, com pessoas, sei que já deve estar mais à vontade, mas ainda assim sei que é um investimento que deve tirar mais tempo. Ainda assim, tens algo previsto em termos de investimentos, outra coisa que tu te vejas, também se calhar ir para ali também é uma boa fonte. Nós temos um negócio paralelo, portanto, nós temos aqui a Ricky Travel, que é o nosso fonte de negócio, a principal fonte de negócio, o nosso core business, vá lá, e depois estamos apostados também no alojamento local. Nós temos apartamentos que adquirimos em alojamento local, depois exploramos e acabamos por os rentabilizar na sua exploração. Também a nível da empresa. Sim. O modelo de negócio acaba por ser adquirir o apartamento com uma determinada entrada inicial,
sendo que depois a exploração paga todo o seu, portanto, os juros e as amortizações e a operação para lá do crédito, exatamente. Então, a próxima pergunta, se calhar está subentendida nessa que tu disseste, ou não, vais-me tu dizer. Então, nesta área dos investimentos, tu achas que se deve dividir por vários cestos os investimentos, ou tentar investir naquele que, num momento, está a ser mais rentável? Como é que vês uma coisa e outra? Cada caso é um caso. Pode-se aplicar bem a mais a um e outro pode-se aplicar mais a outro. Nós, por norma, e ir um bocadinho ao encontro da tua questão, nós, em termos do alojamento local, poderíamos investir em mais apartamentos e numa base menor, vá lá, se calhar, em vez de termos os apartamentos numa gama de luxo, numa zona estratégica, neste caso de Alvor, que é onde temos uma zona nova, poderíamos tentar investir mais baixo e ter mais apartamentos, por exemplo, e outros tipos de abrangência disponível. Exatamente. Mas optamos por focarmos neste nicho porque acredito que é um tipo de nicho que, independentemente de haver anos melhores ou piores, este tipo de mercado acaba de estar sempre garantido. Pelo menos é esta a nossa visão. Agora, não acho que a outra também seja má. É diferente. Portanto, eu acho que esta, felizmente, tem funcionado bem, tem surtido o efeito desejado. Daí há que manter nela. Um dia que haja uma prova concreta que de outro lado pode funcionar melhor, também podemos mudar uma linha. Mas neste momento a experiência acaba por dar esta. Mas eu também agora aqui, uma parte mais pessoal. Já falamos de tanta coisa que Santa Catarina, do futebol, da Escola Grande, da candidatura, de investimentos, tanta coisa. Dá espaço para mais, deixa-me dar alguma. Diretamente uma pergunta, conheço a pessoa, o vosso amigo, vocês permitem ser o vosso amigo. Qual é o papel da Rita nisto tudo que tu fazes? É um papel enorme. Ainda há bocadinho estava a ouvir uma reprimenda porque tenho uma reunião depois desta, tenho uma reunião às 9h30, hoje não consegui buscar os miúdos para ir para o futebol, tive que lugar nela. Obrigado, Rita. Obviamente que pronto, ela acaba por ter que se adaptar um bocadinho, fica um pouco chateada quando eu às vezes aviso à última hora e tenho que dar a alterar. Mas obviamente ser uma pessoa como a Rita e com a disponibilidade dela, porque ela também ao fim e ao cabo gosta de ver isto e eu já me conhecia quando casou comigo, já conhecia já conhecia e portanto também se habituou muitas vezes, não é fácil porque isto também retira bastante tempo. Tens vários fins de semana que podias estar a viajar, estar a passear ou ali e infelizmente isto também acaba por nomeadamente o futebol, que os miúdos também jogam a bola e os fins de semana acabam por estar. Nem podes enquadrar eles, não fazes a pergunta. Até que os pequenos lá de casa, o que diz a deles também? O que é que diz a deles neste contexto e nestas coisas todas? Porque é muita coisa daquilo que já falamos, há sempre muita coisa a acontecer. Acredito que haja uma agenda cheia. Eu acho que quem sofre mais é realmente a Rita. A Rita é que sofre um bocadinho mais com tudo isto. Porque os dois, o Eduardo e o Alexandre, acabam de estar envolvidos também de alguma forma em tudo isto. Portanto, também percebem que, e acho que sentem também algum tipo de orgulho de ver aquilo que. Essa também é a próxima pergunta. É que isto está a ter muito enquadrado. Como é que achas, principalmente tem mais noção, porque a Nina também já vai tendo, mas o Eduardo e o Alexandre, como é que achas que eles veem o pai? É assim, o que eu tento fazer com eles, e eles se calhar fazem o mesmo que eu fazia com o meu pai, também nunca era aquela pessoa que dizia que tinha um grande orgulho do meu pai de todo lado, mas mentira. Agora, a pessoa guardava para mim. Eu lembro-me bem que dos maiores críticos do meu pai era eu. Eu era daquelas pessoas, e até que às vezes de uma forma muito injusta, apontava aquilo que não era bem feito. Independentemente de saber que ele fazia tanta coisa bem feita, mas ia sempre apontar
Um bocadinho escreves um ditado, escreveste 1000 e tal palavras, falhaste no e deste um erro. É por aí. Mas sinto que o meu pai sentia que no dia a dia, com a forma como eu agia, tinha um enorme orgulho nele. E é um bocadinho por aí que eu acho que tento passar também. É que eu vejo os valores, que eles vejam os valores que eles têm incutido, não só na sua vida pessoal, mas também até no espírito comunitário que um dia poderão ter também na sua terra, e que acima de tudo reconheçam os valores e a forma de ser do pai, que obviamente, pelo menos na parte do outro, também temos as nossas partes menos indicadas, mas nós temos aqueles dias menos bons, mas a realidade é esta. Eu acho que sim, acho que felizmente eles vão se sentir felizes com aquilo que vão vendo do pai. E tu, Ricardo, tu especificamente, como é que te vês daqui a 10 anos? O que é que tu achas? O que é o Ricardo daqui a 10 anos? Como é que te vês? Ou podes responder de duas maneiras. Podes responder como é que achas que te vês, ou como é que gostarias de ver. Não, como é que gostarias de ver. Quando tu tens 3 filhos, na fase, naquela idade que os tens, não, e com todo o gosto, estás a criar, não podes fazer. E em que 10 anos vão fazer parte, os próximos 10 anos vão fazer parte portanto, eles vão ser, obviamente, como qualquer pai, a nossa prioridade. Não dá para ter grandes planos diferentes do que aqueles que temos agora. Aquilo que eu gostava, que é aquilo que é o essencial, é realmente conseguir cumprir da forma como tenho cumprido até aqui os projetos a que me dedicar e, nomeadamente, de ver a minha família, todos aqueles que estão ao meu lado, crescer com saúde, com alegria e que realmente possamos estar tão felizes daqui a 10 anos como estamos agora. Aquilo que eu penso, acima de tudo, é que realmente os próximos 10 anos sejam anos de alegria, de felicidade e de projetos cumpridos. Ótimo. Isto passou, a gente estamos sempre muita conversa e aceitar perguntas escritas. Hoje então perguntas escritas que calhar é bom para pessoas como nós dois, pelo menos vai terminar numa altura, porque senão havia sempre conversa. Mas esta pergunta para mim é curiosa e eu gosto de perguntar isto a muita gente. Não te vou perguntar o que é que dizem os 3 anos, além disso, mas é uma pergunta que eu faço muito a pessoas que eu me revejo e vejo que criaram algo. O que é que te faz levantar da cama todos os dias? A dinâmica diária é difícil dar uma resposta concreta, mas eu levanto-me logo a pensar em 10, 15, 20 coisas para fazer logo uma dinâmica imediata, desde há necessidades de ajustar, ver como é que o marketing da empresa correu ontem, ver quais foram os resultados, ver como é que o que é que nós temos no próximo fim de semana, que jogos é que existem na mistura, o que é que nós podemos fazer, temos um torneio assim já agendado, onde é que nós podemos fazer a diferença. Há 50 coisas naquilo que nós estamos envolvidos que me fazem pensar 50 coisas quando me levanto. Mas acima de tudo, isto vai um bocadinho em contra aquilo que estava a dizer anteriormente. Acima de tudo é levantar-me para ter mais um dia feliz, um dia dedicado, e que ao final do dia chegue à cama com o sentimento de ver cumprido, e que realmente mantenha esta dinâmica e esta alegria de viver no dia a dia. Ricardo, muito obrigado por este primeiro podcast. Estou muito feliz, espero que tu também. Esta última pergunta não estava preparado para responder. Eu não te mandei nenhuma. Eu pus à vontade e vou pôr todos os meus convidados à vontade. Se querem as receber ou não. E o Ricardo está como eu, disse que não, mas queria receber. Por isso, todas estas perguntas estão aqui. Eu não sabia o que é que ele ia perguntar. Eu acho que correu bem. Muito obrigado por isto, Ricardo. Obrigado por teres recebido aqui na Riquidade. Agora, para dar para ti dar também os parabéns por esta carreira fantástica que tu tens escrito no mercado imobiliário. Obrigado. E, obviamente, quem te conhece e conhece o teu carisma sabe perfeitamente que conseguiste encontrar ali a chave do sucesso e uma área onde tu te enquadras na
as chiquinas, as pequenas, as chinas, e são chinas, é fantástico, isso é fantástico. Ricardo, muito obrigado por hoje. E hoje foi aqui na Ricky Travel. No próximo mês, posso dizer que na minha cabeça já tenho convidado. Ela só ainda não sabe, mas vai ter que aceitar. E espero todos os meses, no final do mês, estar com uma pessoa que seja importante e que tenha conversas relevantes para quem está desse lado também possa ouvir. Boa tarde, muito obrigado por quem nos seguiu. Vai ser republicado e qualquer dúvida, qualquer pergunta, estarei cá para esclarecer. Boa tarde e muito obrigado. Boa tarde.